Desde 1999, o Brasil possui uma política nacional de educação ambiental, que por alguns motivos ainda não foi implementada. Mas em 2025, as escolas brasileiras, em todos os níveis, deverão incluir temas como a proteção à biodiversidade e mudanças climáticas. É o que determina um projeto de lei aprovado no Congresso. Cidadania hoje fala com uma educadora que saiu na frente. Letícia Araújo, diretora da Escola da Árvore. Seja bem-vinda, Letícia. Muito obrigada, Paulo. Letícia, você fundou uma escola na sua casa e essa escola já trabalha com educação ambiental já desde que ela foi fundada 10 anos atrás, não é isso? Isso. Como é que foi essa experiência? Você é pedagoga, você é mestra em pedagogia, você formou pela UERJ, Universidade do Rio de Janeiro, e mora aqui em Brasília. Como é que foi essa transição da sua casa virar uma escola? Então, essa necessidade surgiu quando eu fui procurar uma escola para o meu filho aqui em Brasília. Quando eu olhei para as escolas do Plano Piloto, que era a região onde eu procuraria uma escola, todas elas eram muito concretadas ou com muitas grades. E eu sempre vinculei a necessidade da natureza nos espaços escolares. E foi aí que eu decidi, olhando para a minha própria casa, que era numa chácara, no setor de chácaras ali do Lago Norte, que eu entendi que aquele espaço daria uma escola na forma e do jeito que eu imaginava que poderia ser. E aí eu tomei essa decisão de criar a escola lá. Ou seja, você criou a escola, primeiro você pensou em criar uma escola no lugar onde você morava, que é praticamente uma chácara. Isso. E aí você teve que fazer alguma reforma no ambiente, né? Olha, a escola literalmente começou na minha churrasqueira, né? Eu tinha uma casa muito pequena e ela começou muito pequenininha. Começou com meu filho, uma criança bolsista e mais uma família que topou se aventurar nessa ideia de uma escola acontecendo numa chácara, dentro de uma churrasqueira adaptada com materiais. Por quê? Porque a escola estava muito mais fora dessa churrasqueira do que propriamente ali, né? Ela tinha um quintal enorme no meio do cerrado. Bom, hoje você tem cerca de 260 alunos, quase a metade deles são bolsistas, né? Isso. E eu tive a oportunidade de conhecer a escola quando eu fui presenciar o Sarau da Primavera. Sim. Né? Mas, enfim, como é que foi essa transição de você ter 3 alunos daquela churrasqueira e depois inscrever essa escola no sistema da educação? Embora seja uma escola privada, você teve que cumprir certas etapas junto ao poder público. Como é que foi isso? Olha, foi muito, muito burocrático, até porque Brasília existe um sistema que muitas áreas não estão regularizadas, né? Esse setor de chácara, ele é da Secretaria de Agricultura, então o documento mais forte que a gente tem ali é uma concessão de uso com a Secretaria de Agricultura, com a SEAGRE. Então a gente fez um trâmite muito burocrático para a gente conseguir que a Secretaria de Agricultura desse para a gente o alvará de funcionamento e toda a regularização. Eu digo que para a gente fazer um projeto que seja ousado, mais progressista e inovador, no sentido de uma educação mais emancipadora, a gente às vezes precisa ficar na irregularidade e na clandestinidade nos documentos e na lei. Nossa, então porque para as pessoas que estão nos assistindo, a gente tem que definir, é uma área rural, já na subida de um Sim, morro, digamos assim, não é asfaltado o caminho. Agora, o local é natureza pura. A natureza do cerrado é uma vegetação mais ou menos rala, quase não tem sombra, né? E como é que você fez para plantar ali árvores frutíferas e o que você fez ali com o terreno? Olha, aquele terreno já era muito propenso, porque a gente já tinha um pomar muito vasto, né? Junto com a minha mãe e com meu marido, quando a gente comprou aquela chácara, era muito capim, porque o ex-dono tinha cavalo. Então, o primeiro passo para a gente foi tirar aquele capim com o objetivo de reflorestar. Hoje, a escola tem uma agrofloresta enorme, que já tem 2 anos e ela está alta, grande, e ela também é uma sala de aula. E a gente foi vendo que muito mais famílias estavam interessadas por uma educação que tivesse o contato com uma natureza sincera, né? Muito mais do que só fazer uma hortinha, plantar aquele feijão no copinho com algodão, aquilo não estava mais servindo
vindo para justificar que a gente estava tendo uma educação voltada para a natureza. Então, a gente foi vendo que foram chegando pessoas e entendendo que aquilo ali era bom, né? Aquilo ali fazia algum sentido para a gente olhar para a criança, para a escola e para a natureza de uma forma como uma tríade interessante. E como é que foi essa etapa de você passar da, entre aspas, clandestinidade para uma escola oficial, uma escola privada dentro do sistema? Você foi submetido a alguma avaliação? Foi um puro ato de resistência, né? Eu digo para todo mundo, eu sou procurada por muitas pessoas para ver se inspiram, ou se fazem projetos parecidos, já quiseram fazer filiais da Escola da Árvore em outros espaços, e eu falo, não, crie o seu projeto, né? Veja o que faz sentido para o seu território, para as demandas do seu território e ouse. E acredite que se você estiver fazendo uma coisa com muito sentido, vá buscar a lei e se ampare nela, porque você vai estar fazendo alguma coisa que você acha os respaldos. A gente foi na Secretaria de Educação, a gente viu quais eram os critérios e a gente foi cumprindo etapa por etapa para conseguir cumprir todas elas com muito sacrifício, a gente alcançou. Agora, a gente sabe que tudo depende de você poder manter financeiramente a escola, né? Sim. Conta um pouco dessa batalha. Você conseguiu algum financiamento? Você fez com recursos próprios mesmo? O que me garantiu fazer a escola é porque eu sou funcionária pública. Hoje eu estou licenciada, mas eu sou da Secretaria de Justiça, antiga Secretaria da Criança, aqui no Distrito Federal. Então, eu trabalhava as minhas 8 horas, 7 horas e meia corrida. Meu marido é funcionário público, então eu trabalhava lá e corria para a escola para poder fazer a escola também. Então, o que garantia é que eu tinha um salário para sobreviver e a escola não me gerava nenhuma renda, muito pelo contrário, ela me gerava despesas para eu poder fazer ela acontecer. E hoje, eu entendo, isso é muito importante dizer, eu não entendo a educação como um comércio. E eu acho que é isso que faz a escola dar muito certo, né? Então, a gente tem 48% de crianças que são bolsistas ou que fazem trocas não monetárias com a gente. Então, eu tenho famílias de pais que levam o lixo embora. Eu tenho família que leva massa de macarrão para ajudar na refeição. Pais que ajudam na agrofloresta. Mãe que faz massagem na equipe como uma forma de pagar a mensalidade. Então, a gente cria um sistema que é muito antigo, que é o escambo, né? E que é uma forma muito eficaz e muito rica de fazer a escola ficar muito mais plural. Né? Eu tenho um pai que oferece música, outra mãe que oferece cerâmica e pessoas que têm um trabalho de extrema qualidade, qualificadas para isso, que talvez eu não tivesse na escola se eu não fosse a troca de serviço. Então, a escola vai se organizando de uma forma de que quem tem dinheiro paga com a mensalidade e quem tem menos dinheiro, mas tem alguma qualificação, consegue ter o filho ou a filha estudando lá. Então, a escola foi sempre assim, entrava um dinheiro, pagava, funcionava e hoje eu sou licenciada, eu não estou mais trabalhando na Secretaria de Justiça, porque a escola cresceu um tanto, eu pego um salário para poder ter a minha renda e o que sobra a gente coloca dentro da escola. A sua equipe tem quantas pessoas trabalhando? Hoje eu acredito que a gente tenha 60, 65 pessoas trabalhando. Na escola a gente não tem um salário mínimo vigente, que é o salário mínimo do governo, né? A gente trabalha com um piso mínimo que é para a gente tentar dar um pouco mais de dignidade para as nossas funcionários, para as pessoas que fazem a escola acontecer. Então, assim, a educação que a gente pretende é uma educação altamente freiriana, né? Então, assim, a gente quer uma educação que não faça sentido só para a criança ou só para a família que está lá. Ela tem que fazer sentido para mim, tem que fazer sentido para a pessoa que está na cozinha, tem que fazer sentido para o rapaz que está lá ajudando a rastelar aquela grama, tem que fazer sentido para todos nós, porque todos nós nos educamos como sujeito e como cidadão. Qual a faixa etária das crianças que estão lá? Então, é ensino fundamental, basicamente. Né? A gente tem crianças de 1 ano, né, que é educação infantil creche, tem creche, educação infantil, e a gente vai até o 9º ano, que é o Fundamental 2. E aí a gente para no Fundamental 2, porque o ensino médio eu ainda não tenho fôlego. É um salto muito maior, muito né? grande, mas a gente vai até o 9º ano.
Bom, a gente vê que eu fiquei surpreso de ver quando eu fui visitar a escola que você tinha transplantado para lá uma árvore enorme, um flamboyant. Um flamboyant. Conta a história desse flamboyant e da influência que ele causa lá no meio ambiente escolar. O que acontece? Apesar da gente estar numa escola que tem muito mais árvores do que gente, né? Eu acho que se a gente for contabilizar, a gente tem muito mais árvores e espécies, né, frutíferas e não frutíferas do que aluno e equipe. Na seca passada, no calor de novembro passado, a gente percebeu que a gente tinha pouca árvore. A gente percebeu que a gente tinha pouca sombra e que as sombras são essenciais para a nossa saúde, tanto física quanto mental e social. Né? Porque ela permite encontros. Agora, mesmo assim, você já tem toda uma coleção de... Você tem jabuticaba, Sim. você tem pêssego. Sim, a gente tem muitas árvores. Você né? tem amora, né? Amora, pêssego, framboesa, siriguela, acerola. A gente tem muitas espécies lá, do cerrado e também não do cerrado. E aí, quando eu vi aquele espaço vazio, eu falei, aqui está faltando mais uma árvore. E aí a gente viu que ia sair um flamboyant enorme de uma obra, que ele ia ser descartado, ia ser derrubado. Daqui a pouco a gente fala sobre especulação imobiliária. Né? E aí a gente conseguiu, né? Não foi barato, porque um muque para carregar um flamboyant de muitos metros de altura, com um torrão enorme, foi muito caro, mas a gente conseguiu priorizar isso dentro do nosso projeto político-pedagógico e a gente trouxe para dentro da escola e foi um evento, né? A chegada dele foi mais um ente, foi mais uma entidade que chegou para dentro da escola que foi muito bem recebida. Agora, eu acho que o que você aplica dentro da escola é algo assim como transdisciplinaridade. Você dá as matérias, aqui, não sei, as disciplinas do básico, né? Mas falando Sim. de tudo. A ecologia está sempre presente, né? Ela faz parte da nossa vida, né? Eu acho que quando a criança chega lá com 1 ano, eu não sei qual a sua memória, mas quando eu era criança, o professor dizia pra gente, nós vamos até a natureza, nós vamos passear na natureza. Aí a gente ia ao zoológico, ia ao jardim botânico, ia a um parque. Hoje, a ideia que a gente tenta trazer para a criança é que, assim, nós somos a natureza. A natureza é composta também pela gente. Então, tratar bem a natureza é tratar a gente bem, é tratar a árvore bem, é as plantas, os animais. Tudo compõe a natureza, incluindo a gente, né? Não tem essa dicotomia e essa desassociação que tanto se faz desse binômio, né? Humano e natureza. É junto. Chega lá, os alunos estão sentados com a mão na terra e conversando, trocando ideia com os professores, né? Isso é um ambiente bem... Os alunos chegaram e disseram, olha que tio, está aqui as amoras aqui da tia Ilka, né? Da vovó Ilka. Quem era a vovó Ilka? A vovó Ilka era minha mãe, né? Ela era avó do meu filho e ela virou avó de todas aquelas crianças da escola, que é a responsável de ter plantado quase todas as árvores frutíferas que a gente tem lá. E aí ela parecia uma anciã com o cajado dela, rodando a escola, vendo aonde que tem ali uma siriguela, uma framboesa, uma acerola, e ela ia colhendo e ia distribuindo, igual um passarinho, para as crianças. Então, ela era muito querida. É interessante que ela é presente na memória, já se foi, mas é presente na memória das crianças lá, ela é né? muito presente, muito mesmo. Agora, vocês vieram de Petrópolis para cá, né? Sim. Deve haver alguma semelhança no clima, assim, porque que já é bem alto lá na escola, né? Que vocês conseguiram trazer algumas espécies de plantas que nem se esperava que florescesse isso aqui, eu acho que é a mão verde da minha mãe, né? Porque Petrópolis é úmido ao extremo e Brasília é seco ao extremo, né? Então, eu acho que isso só se explica graças à teimosia daquela minha mãe capricorniana legítima e do empenho dela de regar e de molhar aquilo todos os dias. Agora, vamos falar um pouquinho da legislação. Sim. Quando essa política nacional foi pensada em 1999 e foi escrita no papel, numa política nacional, embora não regulamentada, ainda não se falava, ou pelo menos tanto assim, em mudança climática, em aquecimento global.
Agora, o projeto de lei que foi aprovado recentemente, em 2023, agora em 2024, foi sancionado pelo presidente Lula, ele remonta a 2015, quer dizer, 10 anos aqui praticamente no Congresso Nacional. A gente sabe que a educação ambiental tem a ver com o meio ambiente e o meio ambiente é objeto de disputa, uma disputa política muito grande. Você acha que essa foi a razão de demorar tanto para se estabelecer para se chegar a colocar na lei um projeto de educação ambiental? Sem dúvida, né? Eu acho que tudo que exige pensar o território do Brasil, o território está em disputa, né? Ele é uma das maiores riquezas que a gente tem e ele é disputadíssimo. Então, eu acho que faz todo sentido, porque quando chega na ponta, que é a escola, eu acho que isso é o que vai reverberar nos anos seguintes, né? Ter alunos conscientes, ativistas ambientais, independente da área do conhecimento que ele vá atuar, seja engenheiro, psicólogo, arquiteto, artista, independente de qual seja, eu acho que isso vai dificultar, né? A gente não vai achar o agro tão pop assim, né? Você acha que não deve ser segmentado o ensino, tem que ter transdisciplinaridade e se adequar a cada faixa etária, é isso? Eu acho que o ensino do meio ambiente, né, como um todo, como tantos outros ensinos, ele deve fazer parte do cotidiano, né? Ele não deve ter... Eu acho que a lei ela é muito importante. Por que a lei é importante? Enquanto isso não é consolidado como uma ação do cotidiano, então a lei vem para dizer, façam, é obrigado a fazer. Até que se entenda que isso é uma pauta fundamental para a nossa própria existência. É como a lei de cotas, né? Precisou ser lei para poder o quê? Se chegar à negritude na universidade. Precisa ser lei homofobia para quê? Para que se respeitem as pessoas que, né, são de outros gêneros, né? A gente precisa seguir as leis para poder garantir sanções e adequações, até que isso se normatize e que a escola entenda a importância disso. Bom, uma coisa que me chamou muito a atenção é o ambiente de liberdade dentro da escola. Mas como você resolve a questão disciplinar? O que você pensa a respeito disso? Eu acho que a disciplina, ela vem com a organização do trabalho pedagógico. Criança ociosa, criança sem ter o que fazer, isso traz indisciplina. Quando as crianças entendem a função do que elas estão fazendo, qual é o objetivo que elas têm de trabalho, qual é a próxima etapa daquele planejamento que ela tem para o dia delas, elas não vão ser indisciplinadas. Eu acho que elas são orientadas, tuteladas. Até o ócio delas é importante. O ócio criativo, quando elas estão numa árvore colhendo uma fruta, que elas estão pensando o que elas vão fazer depois. Então, assim, a indisciplina, ela não é um problema, visto se a criança tem uma orientação e é bem acompanhada. Traduz melhor isso, que a indisciplina não é um problema. Não, a indisciplina como uma subversão positiva, né? Aquela curiosidade natural, aquele impulso da criança. É natural. Por exemplo, na escola da árvore, a gente não tem problema com indisciplina. Não tem. A criança, ela faz os combinados, ela sabe quais são as regras. O que é regra, é inegociável. Então, ela sabe que ela não pode bater no outro, ela sabe que ela não pode destruir o patrimônio da escola, ela sabe que ela não pode xingar o outro. Agora, uma indisciplina, né? A criança, ela está no espaço escolar justamente para quê? Para aprender. Então, serve nós adultos, eu, os outros professores, a coordenação, os adultos que historicamente têm os conhecimentos e estão ali para auxiliar, vão falar, olha, agora está na hora de ir para a sala. Eu não quero advogar pelo outro lado, assim, mas como é que você age nos casos assim, mais sérios, assim, de um puxa o cabelo, dá um chute no outro, tal? Você acha que a criança tem que ser, de alguma forma, disciplinada? Claro, ela tá ali para poder entender que ela não cumpriu, puxou o cabelo, deu um soco, falou, teve um ato de desrespeito, agrediu o outro verbalmente.
ela precisa ser comunicada que aquilo ali não pode ser feito. Ela precisa fazer uma reparação para outra pessoa da qual está magoada, ou está com dor, ou está ofendida. Então, tudo isso acontece no cotidiano da escola. As crianças são chamadas a pensar e a ter consciência dos seus atos. Bom, as crianças... É normal que elas copiam o exemplo dos pais. Sim. Bom, e os adultos, sabidamente, eles cometem bullying. E os certos, é natural que tenham certos preconceitos já herdados de outras gerações. Sim. Como é que você faz quando você detecta algum caso qual é o limite em que você considera bullying ou não? Então, eu tenho uma teoria que não existe bullying. Bullying é uma palavra que se foi construída para o apagamento das violências. Então, por exemplo, a criança ela comete o quê? Racismo. A gente trata sobre racismo. A criança está sendo gordofóbica. A gente vai tratar o ato dela de gordofobia. A criança está tendo uma discriminação por classe social, porque a outra é mais pobre, e a gente vai dar nome para as violências. Então, quando a gente localiza que uma criança está sendo violenta com a outra, ou está sendo desrespeitosa com a outra, a gente nomeia a violência que está acontecendo e a gente vai falar para ela sobre essas violências. Então, a gente dá nome para cada violência e essa palavra bullying, a gente deixa ela, olha, lá para os Estados Unidos cuidar. E você já teve que resolver algum caso desse entre pais de conflito dos alunos? Sempre, porque a escola da árvore não é tão frequente, mas a gente recebe crianças novas que vêm com outras estruturas marcadas por outras escolas, de muita competição, né, de muita disputa e de poucos modelos e de poucas referências de outras formas de existir, né? Então, assim, provavelmente 40% ou mais da minha equipe é formada por pessoas negras. E elas não estão na limpeza, elas estão na coordenação, elas estão dando aula, elas estão no grupo que dirige a escola. Então, a gente tem professores com deficiência visual. Essas pessoas, elas marcam, sinceramente, o lugar delas dentro da escola. Então, isso para a gente é fundamental. A gente não ensina sobre a diferença num livro didático. A diferença é ensinada no cotidiano, a gente se afeta pelo outro, criando afeto pelo outro, né? Então, isso para a gente é básico. Qual a qualidade básica do professor? É criar vínculo. É vínculo, essa é a qualidade. O professor, ele pode ter muitos defeitos, mas se ele pode até ter dificuldade na disciplina, da matéria, mas se ele cria o vínculo com aquele estudante, a chance deles criarem ali um lugar de aprendizagem é muito profundo. Tem uma autora que eu não me lembro o nome dela, agora ela fala, o método, a forma, a metodologia, a gente negocia como ela vai se dar. Agora o vínculo é inegociável. Por que tão poucas pessoas procuram o magistério, procuram ser professores do ensino básico hoje? Eu acho que essa resposta você pode dar. Você sabe quanto que é o piso salarial de um professor? Enquanto isso, no Japão, até mesmo o rei se curva diante do professor. Os professores do Brasil são tratados como... Os professores não têm nem cadeira para sentar direito, né? Os professores são tratados como tia. Os professores são tratados como guerreiro. Oi, guerreiro. Né? Então, assim, né, eu acho que existe um desvalor que a gente precisa cuidar. Né? O pedagogo, o docente, aquele profissional que vai para as licenciaturas, ele vai fadado a ser uma pessoa que talvez não tenha dinheiro para ir a um teatro, a um show do Paul McCartney, por exemplo. E qualquer mudança no meio ambiente só será efetivamente alcançada se essa juventude de agora, se essa infância de agora for influenciada nesse sentido, você concorda? Eu acho que a juventude de agora, ela precisa, primeiro, entender que política é assunto de todo mundo, sim, né? Não a politicagem mais partidária, mas o ato político, ambiental. A política ambiental é fundamental, porque hoje, se a gente falar assim, o futuro é ecológico. Se o futuro não for ecológico, não tem futuro.
né? Não vai existir futuro. Ele só tem uma chance, é ser ecológico, porque senão a gente não tem futuro. Brasília, né? A gente já está vivendo uma escassez de água que, se a gente não cuidar, nem eu, nem você, nem ninguém vai ter água. Letícia, muito obrigado pela sua vinda aqui no Cidadania. Vamos convidá-la para voltar sempre que quiser. Muito obrigada, eu que agradeço, é um prazer estar aqui conversar com você. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania.